Eu quero ler um texto com vocês antes de começar qualquer coisa. Põe para mim, Leandro, por favor. Abra sua Bíblia se você pode. No livro de Josué, capítulo 4, a partir do versículo 1. Eu quero ler um texto com vocês e em seguida nós vamos falar um pouco daquilo que Deus tem colocado no nosso coração e daquilo que nós temos vivido nesses dias. Nós estamos vindo de um propósito de oração, de jejum, de consagração, de 12 dias. 12 dias que nós tiramos para orar, para nos consagrar, para fazer jejuns, e essa casa abraçou esse período, né? Esses irmãos abraçaram esse período e foi um período realmente maravilhoso. E eu quero hoje não fechar esse período, que nós fechamos ele na sexta-feira, mas eu quero ainda assim colocar mais uma palavra sobre isso, para que a gente possa internalizar tudo aquilo que Deus tem feito nesses dias. Amém, querido? Vamos ler conosco essa palavra? Assim que todo o povo acabou de atravessar o Jordão, o Senhor falou a Josué: tomai 12 homens dentre o povo, um homem de cada tribo. Ordenai-lhes, do meio do Jordão, do lugar onde pararam os pés dos sacerdotes, tirai dali 12 pedras, levai-a convosco para o outro lado e colocai-as no lugar em que haveis de passar esta noite. Josué chamou os 12 homens que escolhera dos israelitas, um homem de cada tribo, e disse-lhes: passai adiante da arca do Senhor, o vosso Deus, ao meio do Jordão, e cada um levante uma pedra sobre o ombro, segundo o número das tribos dos israelitas. E isto vos será por sinal entre vós. E quando vossos filhos no futuro perguntarem o que significam estas pedras, direis a eles que a água do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor, quando ela passou pelo Jordão. As águas foram interrompidas, e estas pedras serão para sempre um memorial ao israelita. Os israelitas fizeram como Josué havia ordenado. Levantaram 12 pedras do meio do Jordão, como o Senhor havia falado a Josué, segundo o número das tribos dos israelitas. Eles a levaram consigo ao lugar em que pisaram e a colocaram ali. Josué amontoou também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar em que pararam os pés dos sacerdotes que levavam a arca da aliança, e ali estão até o dia de hoje. Paremos aqui, feche seus olhos um minuto. Senhor Deus, que nesta manhã nós possamos ser visitados mais uma vez. Até agora, Pai, nós cantamos ao Senhor, nós louvamos o Teu nome, nós adoramos o Teu nome, nós falamos, cantamos, comemoramos, celebramos, oramos neste lugar, e até aqui nós temos falado com o Senhor. Mas agora, Pai, nós pedimos, fala conosco. Fala o Senhor conosco agora. Que calhe a nossa voz, Senhor, e a Tua voz visite, Pai, nosso coração, nosso entendimento, nossa alma. Que o Senhor, ó Deus, através da Tua palavra, Senhor, ministre em cada um de nós, segundo as nossas necessidades. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. As pedras clamarão. Se eu pudesse dar um tema, ou escolher um nome para essa mensagem, eu diria: as pedras clamarão. Essa é da semana passada, esse já foi, nossa semana nós não fizemos. Não tem problema não. Muito bem, esse texto para nós, ele vai mostrar um momento de travessia, um momento de mudança de regência, mudança de localização. O povo tinha andado 40 anos pelo deserto, saiu do Egito, caminhou 40 anos pelo deserto, debaixo da liderança de Moisés, mas Moisés agora chegou ao fim da vida, faleceu. Eles ainda não tinham entrado na terra prometida. Para entrar na terra prometida, eles precisavam atravessar o Jordão. A pastora lembrou agora há pouco que, num determinado momento, quando saíram do Egito, Deus precisou abrir o Mar Vermelho para que eles pudessem atravessar e chegar ao deserto. Porém, eles perambularam no deserto por 40 anos. E agora chegou o momento em que Deus disse para eles: vocês vão passar o Jordão e entrar na terra que eu prometi aos vossos pais, que eu prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó. E eles estão ali, e Josué agora tem um desafio, porque ele é o novo líder.
colocado sobre aquele povo, um povo grandiosíssimo. E ele tem um desafio tão grande quanto o de Moisés, atravessar o Rio Jordão e passar por ele. Mas Deus dá uma ordem para ele. É muito importante a gente entender isso, eu acho maravilhoso de Deus, que Deus nunca faz as mesmas coisas. Ele sempre faz coisas novas. Para Moisés, ele disse: Moisés, por que clamas a mim? Diga ao meu povo que marche. Levanta a tua mão, levanta o cajado e o mar vai se abrir. E o mar se abriu e o povo passou. Mas chegou com Josué e não disse para Josué: Josué, pega o cajado de Moisés, levanta que o Jordão vai abrir. Ele disse: olha, pegue os sacerdotes, tomem a arca do Senhor nas mãos e vão em direção ao rio. Quando chegarem à beira do rio, pare todo o povo. E quando o sacerdote pisar nas águas, molhar o pé nas águas, as águas se abrirão. Então é totalmente diferente. A ação é a mesma, a água precisa se abrir. A necessidade é a mesma, o povo precisa passar, mas a forma como Deus age é diferente. Então, cuidado para não colocar Deus dentro de uma caixinha. Achar que Deus tem que fazer da forma que você pensa, ou como você acha, ou como algum dia ele fez na sua vida. O que ele fez um dia, ele pode fazer de novo, mas ele vai fazer de forma diferente. Amém? E o povo então obedece à ordem, eles vão até a beira do rio, eles colocam os pés ali, os sacerdotes carregando a arca, colocam os pés. Quando eles molham os pés no rio, o rio começa a se abrir, eles começam a caminhar, mas Deus dá uma ordem, diz: para no meio do rio com a arca. Fica lá o sacerdote segurando a arca, e então todo o povo vai passar a pé enxuto. E assim aconteceu. Mas tinha mais um detalhe nessa ordem. Ele disse: agora chama cada um da tribo de Israel, 12 homens, que peguem 12 pedras do rio, levem para fora do rio, lá para a margem do outro lado, onde vocês vão acampar agora, e lá você vai fazer um altar, você vai fazer um monumento com essas pedras, e elas serão para lembrar os filhos e os nossos filhos daquilo que Deus fez. Nós lemos agora: quando os seus filhos perguntar o que pedras são essas, vocês dirão: esse aqui são as pedras que nós tiramos de dentro do rio, que o Senhor passou por ali, abriu aquele rio para nós e nós pudemos atravessar. Então ela será um memorial para você contar uma história para os seus filhos. E por outro lado, Deus disse para Josué: e você arruma 12 pedras aqui dentro do rio e deixa aí dentro do rio mais 12 pedras arrumadas. E a Bíblia diz que ficaram lá essas pedras. 12 pedras do lado de fora, 12 pedras do lado de dentro. E o número 12 outra vez na nossa mente, não é? 12 tribos, 12 apóstolos, 12 portas na Jerusalém celestial, 12 dias que nós tiramos de jejum e oração, e agora vem o Senhor com esta palavra dizendo: 12 pedras do lado de fora, 12 pedras do lado de dentro. E lá na frente, muito lá na frente, o Senhor Jesus, ele vai dizer para mim e para você assim, olha, no Evangelho de Mateus, ele vai dizer, no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, no versículo 39, há uma multidão clamando o nome de Jesus, e os sacerdotes ficam bravos, e eles dizem: Senhor, manda que eles se calem. E Jesus responde assim: nisso alguns dos fariseus dentre a multidão disseram: mestre, repreende os teus discípulos. E o versículo 40 vai dizer para nós o seguinte, versículo 40, mas ele lhe respondeu: eu vos digo que se este se calarem, as pedras clamarão. As pedras clamarão. Deixa eu dizer uma coisa para você. As pedras têm voz. As pedras têm um clamor. As pedras também têm algo a dizer para nós nesta manhã. Essas 12 pedras tiradas do rio, ela tem um propósito. Deus deixou claro, você vai colocar do lado de fora do rio, seus filhos vão ver e vão saber o que houve, vocês vão lembrar da história. Mas e as 12 pedras deixadas do rio? Qual a história dessas 12 pedras? Eu estava perguntando para Deus esses dias, por que dessas 12 pedras? E aí eu vou deixar para você pensando, enquanto isso,
no final alguém me lembra e diz assim, pastor, por que 12 pedras dentro do rio? E eu volto para te explicar. Amém? Amém. Fica guardando aí então. Guarda aí, que essas 12 pedras têm alguma coisa para nós nesta manhã. Então eles saem, eles estão num desafio, eles estão fazendo uma travessia, eles estão cruzando um rio, eles estão saindo de um território e entrando em outro. Eles saem do deserto e vão agora em direção à terra prometida, e eles fazem uma travessia. O que nós fizemos nesses 12 dias foi uma travessia. Nós saímos de um tempo de deserto, de um tempo de luta, de um tempo de tribulação, de um tempo de dificuldades, onde cada um de nós levantou um clamor, uma necessidade, um pedido, colocou diante do Senhor nesses 12 dias, e agora nós cruzamos esses 12 dias, atravessamos esses 12 dias e entramos agora no lugar da bênção do Senhor. Chegamos ao lugar da manifestação da glória do Senhor. E agora que nós fizemos essa travessia, há algo que tem que acontecer sobre cada um de nós. Há algo que tem que acontecer. Primeira coisa que você tem que entender, que é importante isso aqui. A Bíblia diz que Deus disse assim para eles, lá aonde ficou parada a arca, por onde passou o Senhor. Entenda uma coisa, todo caminho que você vai, o Senhor já foi na frente. O Senhor já foi na frente. Como nós cantamos hoje, Ele vai na frente abrindo o caminho. Abrindo o caminho. Deus disse, olha, os sacerdotes, eles vão chegar à beira do rio. Mas quando eles colocarem o pé no rio, o rio vai se abrir. O que os sacerdotes traziam carregando? O que era? O que a arca representa? A presença. Quando a presença chegou no rio, o rio se abriu. O rio se abriu. Quando a presença ficou parada no meio do rio, o rio permaneceu aberto até que todos pudessem passar. Então entenda, esse caminho que nós fizemos de 12 dias, nós fizemos, mas o Senhor foi na frente. Era um caminho novo, onde nós não sabíamos, não conhecíamos. Você entrou nesses 12 dias e não sabia onde ia chegar, o que ia acontecer, como ia ser, como ia terminar tudo isso. E é sobre isso que Deus estava falando com Josué. Ele disse, Josué, vocês agora vão tomar um caminho que vocês nunca passaram. Ninguém nunca tinha atravessado o rio daquela forma. Pode ter atravessado de barquinho, pode ter atravessado a nado, pode ter atravessado de muito jeito, mas naquele caminho ali, por onde Deus passou, ninguém nunca tinha passado. Então Deus nos levou a andar por caminhos que nós nunca andamos. Há coisas que Deus fez aqui no nosso meio que nós não esperávamos e não sabíamos, porque nós nunca tínhamos andado por esse caminho. Então Deus disse para nós nesses dias, vocês estão andando por um caminho novo, mas não se preocupe porque eu vou na frente. Deus vai na frente. Ele vai adiante de nós. A arca representava a presença de Deus e essa presença, ela vai na frente, vai preparando o caminho, vai arrumando tudo, vai preparando tudo para que eu e você pudéssemos atravessar. Muitos de nós ficamos com dificuldades nesses 12 dias. Alguns disseram, pastor, teve dias que eu não consegui cumprir com o meu compromisso de chegar até determinado momento em jejum, até determinada hora, e eu não consegui, foi um tempo difícil para cada um de nós. Batalhas para cada um de nós, lutas para cada um de nós. Eu recebi testemunhos de pessoas que estavam dentro do seu carro e outras pessoas pararam o carro e desceram para ir sobre elas, porque queriam brigar. 6 horas da manhã. Se isso não é levante do Satanás, é o quê? Mas por quê? Porque nós estamos passando por um novo caminho, e esse caminho está nos levando a um lugar de vitória. De vitória. Então, alguns de nós lutou nesses dias, alguns de nós perseverou nesses dias, todos nós, na verdade, perseveramos com força, com poder, com autoridade, mas isso nos ensina uma coisa. Quando nós entramos em obediência, a obediência ao Senhor, ela vai ativar o milagre em nossas vidas. A obediência ao Senhor sempre vai ativar o milagre nas nossas vidas. E muitos de nós testemunhamos quantos milagres maravilhosos o Senhor fez. Então você como aquele povo naquele dia, você entrou por águas profundas. Você pisou em lugares que você nunca tinha pisado. Houve pessoas que disseram, pastor, eu nunca jejuei tanto na minha vida. Sim, você andou por lugares que você nunca tinha andado antes. Mas por que você andou?
Porque o Senhor foi na frente. O Senhor foi abrindo o caminho. Então, isso nos ensina que a obediência, ela vai ativar o movimento do milagre na minha e na sua vida. Então não pare com este movimento, não deixe para trás, não pare. Você pisou em águas profundas durante esta campanha, você pisou em lugares que você não conhecia, você orou, você jejuou, você buscou, você chorou, você lamentou, mas agora é hora de nós como sacerdotes tomarmos a arca, a presença e continuar carregando ela por onde a gente for. Amém? Não solte a arca. Deus disse, vocês vão parar no meio do rio, mas vai continuar segurando a arca, a presença. Então, querido, ai pastor, glória a Deus, acabou o jejum, já posso comer aquele pudim de leite? Pode, querido, pode, mas não deixe a presença, não solte a presença, não solte, não largue, não deixe a presença para trás. É hora de carregar a arca, é hora de continuar firme, é hora de seguir em frente, mesmo com os pés molhados. Eu imagino que os pés daqueles sacerdotes não só molharam, como encheram de barro. Porque beira de rio tem o quê, irmão? Barro. Barro. É ou não é? Já pisou na beira do rio? Se você pisa, o barro entra no meio dos dedos, né? É ou não é? Eu fico pensando, eles lá, e agora? Tem uns que tem nojinho, né? Agora tem outros que já são mais brutos, já sai amassando o barro. Mas nenhum largou a presença. Nenhum largou a presença. Então não solte a presença nesses dias. Não solte a presença nesses dias. Amém? Amém. Você pisou nessas águas. Quem carrega a presença? Quem carrega a presença ativa o sobrenatural. Quando os sacerdotes pisaram na água, a água se abriu. Então pense nisso, não solte a presença. Eu preciso carregar essa presença. Quem anda com a presença ativa o sobrenatural. Amém? Eu preciso correr, irmão. Eu preciso correr. Eu já chamaram minha atenção já antes de começar o culto. Meu Deus do céu. Deus passou por aqui, querido. Deus passou por aqui. Nesses 12 dias, durante esses 12 dias, na sexta-feira, e como Ele é maravilhoso e misericordioso, Ele está passando outra vez por aqui, hoje, com o seu amor, com a sua presença, com a sua bondade. E isso mostra para nós coisas poderosas. O lugar da presença de Deus tem que se tornar para nós um lugar de memória. Então, nesses dias, eu não sei o que você tirou de memória disso, mas eu quero lembrar você que você precisa pegar o que você viveu nesses dias e transformar isso num memorial. Escreve, põe num caderno, se necessário for, pega uma pedra, põe na porta da tua casa e faz um memorial, assim como Deus disse para eles. Vocês viram como é que é passar dentro do rio? Vocês nunca tinham visto isso, né? Porque esses que passaram por dentro do Rio Jordão não são os mesmos que passaram dentro do Mar Vermelho. Quem passou pelo Mar Vermelho morreu tudo no deserto, porque murmurou e reclamou. Essa era uma nova geração. Por isso que não é Moisés mais na frente, porque é uma nova geração sobre uma nova liderança. E assim como nós, Deus disse para eles, olha, pega uma pedra daqui e leva para vocês guardarem de memória. Memória. Então tire pedras do que você viveu nesses dias. Não é pedras para carregar um peso, mas é pedras para trazer memória. Memória. O que você viveu? Eu vivi um milagre. Põe uma pedra de milagre na tua casa. Eu vivi uma cura. Põe uma pedra de cura. Monte um memorial, escreva, guarde, põe no seu celular, escreve na geladeira, pinta no espelho, faz alguma coisa, mas ponha um memorial na sua vida, para que amanhã você se lembre, quando chegar uma outra luta, chegar uma dificuldade, chegar um momento de luta e tristeza, você vai fazer como o povo, você vai olhar para aquelas pedras e dizer, não, naquele dia Deus abriu o rio e nós pudemos passar a pé enxuto e foi maravilhoso, a gente nunca andou por aquele caminho, mas Deus foi na frente, abriu o caminho, levou a gente do outro lado e nós alcançamos a vitória. Amém? Essas pedras são marcas visíveis de um milagre. As marcas visíveis de um milagre que não foi apenas sobrenatural, mas profundamente pessoal, porque tocou na minha vida,
tocou na sua vida, na sua história. Então, a pedra que você vai tirar, só você pode tirar, porque é a pedra do seu milagre. É a pedra daquilo que Deus falou com você. Você está saindo de um tempo de consagração. Você está saindo de um tempo de maravilhas, mas você tem que sair daqui carregando algo. Eles saíram de dentro do rio, passaram por uma experiência poderosa, mas saíram de lá carregando algo. Você está carregando a pedra do seu milagre? Ou você já está esquecendo? Nossa, aquele dia foi uma benção, mas Deus, eu preciso de mais isso, não é? Nós somos assim, é verdade, claro, você tem novos pedidos para fazer, mas não esqueça daquilo que Deus já fez na sua vida, na sua história. Amém? Muito bem. Foram dias de guerra espiritual. Foram dias de batalha, foram dias de luta, foram dias de temor, foram dias de intensidade, foram dias de fome. Fome, pastor. Tinha muitos me ligando, pastor, eu não sabia que dava tanta dor de cabeça. Não é? O primeiro dia, o irmão, pastor, tá difícil. Eu falei, mas você já ouviu a voz de Deus, irmão? Ele falou, não, mas o meu estômago não para de falar. Ele tá assim. Precisou passar uns 3 dias para ele ouvir a voz de Deus. A primeira voz que ele ouviu foi do estômago. Mas amém, amém, você venceu. Você venceu. Essas pedras, querido, que eles levaram para fora, elas não eram apenas pedras e objetos. Elas não eram apenas uma lembrança. Elas tinham vozes. As pedras clamarão. As pedras clamarão. Elas tinham vozes. Que voz, pastor? Olha, ele disse, vocês vão pôr essas pedras do lado de fora e quando perguntarem o que aconteceu, as pedras vão dizer. Essas pedras são aquelas que nós tiramos do meio do rio quando Deus fez um milagre. E você vai escrever lá na tua agenda, você vai escrever no teu celular, em algum lugar, e aí vão perguntar para você, o que é isso? E você vai dizer, essa é uma pedra que eu tirei do meio do rio o dia que Deus fez um milagre na minha vida. Um milagre no meu coração, um milagre na minha casa. Então, as pedras, elas têm vozes. Que milagre que Deus fez? Qual é a pedra que você está carregando hoje? Qual a pedra que você está carregando depois dessa consagração? Uma pedra de vitória, uma pedra de cura, uma pedra de libertação, uma pedra que conta uma história da sua vida. As pedras clamarão. Amém? Essas pedras são seu testemunho. O mundo precisa ouvir. O mundo precisa ouvir. O mundo precisa saber. O mundo precisa saber que pedras são essa. E as pedras, elas são essa representação do milagre. A representação daquilo que Deus realizou no meio de nós. Então, nesta manhã, eu quero desafiar você a tomar pedras. A tomar pedras. Pedras como monumento, como memorial daquilo que Deus fez na sua vida. Agora entenda uma coisa comigo e eu vou caminhar para o final. Aquelas pedras estavam dentro do rio, num lugar onde ninguém nunca tinha passado. Amém? Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Aquelas pedras ninguém nunca tinha tocado. Aquelas pedras ninguém nunca tinha visto. Aquelas pedras, ninguém nunca tinha colocado os olhos sobre ela. Aquelas pedras eram pedras que ninguém nunca havia visto, tocado, olhado. Mesmo que estivesse nadando por ali, andando por ali, eles não conseguiriam tocar naquelas pedras. E o que isso tem a ver conosco, pastor? Que nesses dias, obrigado, querido, que nesses dias Deus revelou para nós coisas que ele nunca tinha revelado para ninguém. Ninguém nunca viu aquelas pedras. Ninguém nunca viu aquilo que passou, ninguém nunca viu aquilo que viveu. Aquele dia Deus revelou para eles pedras que estavam escondidas, onde ninguém nunca tinha tocado, ninguém tinha ouvido falar, ninguém tinha visto, ninguém tinha mexido. O que Deus tem feito nesses dias é revelar para nós e entregar nas nossas mãos, porque Deus deu aquela pedra na mão dele. Aquela pedra que Deus deu na mão dos israelitas naquele dia, elas mostravam para eles que Deus estava revelando coisas que nunca tinha revelado para ninguém. Então Deus está colocando na sua vida revelações que ele nunca deu para ninguém. Ele está colocando você para caminhar em caminhos que nunca ninguém caminhou. Ele está colocando em suas mãos coisas que ninguém nunca tocou.
Aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos nesses dias são coisas que ninguém nunca viu, ninguém nunca ouviu, ninguém nunca tocou. Como Paulo escreve para Coríntios e diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado para o coração daqueles que o amam. Você recebeu revelações que Deus nunca deu para ninguém. Você recebeu milagres que Deus nunca deu para ninguém. Então, essa unção, esse poder, essa revelação foi trazida especialmente para o teu coração. Aquelas pedras sempre estiveram ali, mas ninguém tinha tocado nela, ninguém tinha visto ela, ninguém tinha posto a mão naquelas pedras. E assim também você andou por um caminho onde ninguém andou. Você recebeu do Senhor palavras que ninguém nunca recebeu, você recebeu do Senhor milagres que Ele nunca fez, coisas lindas e maravilhosas aconteceram para cada um de nós de forma poderosa. Então, faça um memorial daquilo que Deus tem feito nesse dia. Nosso tempo de Dunamis não foi apenas uma campanha de oração. Foi um tempo profético, foi um registro profético daquilo que Deus não fez, mas daquilo que Deus está fazendo e ainda vai fazer. Como eu disse na sexta-feira, terminamos o jejum, mas Deus só está começando. Nós paramos por aqui, mas o Senhor não para. O Senhor não para. Então hoje, Deus quer revelar para nós coisas maravilhosas. Vamos ficar de pé todos nós. Deus quer colocar coisas ainda nas nossas mãos. Assim diz o Senhor nesta manhã. Com todo o coração, eu quero dizer uma coisa para você. Deus não foi apenas um visitante nesses dias. Ele não foi apenas um visitante nesses dias de consagração. Deus está dizendo: eu sou aquele Deus que permanece. Eu sou o Deus que fica, eu sou o Deus que continua. Eu sou o Deus que tocou, eu sou o Deus que marcou. Eu sou o Deus que hoje levanto vozes que seja das pedras. Porque se você não clamar, as pedras clamarão. As pedras clamarão. Então é tempo de você e eu sair pelas ruas e proclamar por esta cidade: eu andei por caminhos que eu nunca tinha andado, eu visitei coisas que eu nunca tinha visitado, eu fui tocado em situações que eu nunca havia sido tocado. Aquilo que Deus fez na minha vida é coisas maravilhosas e poderosas que Ele nunca tinha feito. Mas agora Ele fez. Ele fez. Deus quer levantar um memorial hoje na sua vida. Deus quer levantar um memorial hoje no seu coração. Deus quer colocar uma pedra de memória no altar da sua fé, para marcar a sua vida e a sua história, e deixar gravado no seu coração que aquele que é fiel e poderoso, Ele tem resposta para as nossas vidas. Ele tem respostas para o nosso clamor. Ele tem respostas para as nossas situações. Ele tem resposta para cada um de nós. Eu declaro sobre a sua vida nessa manhã. Eu quero declarar. Querido, você levantou um altar esses dias. E às vezes você levanta um altar e diz: Senhor, mas para que esse altar? Para que esse altar? O que eu vou colocar nesse altar? O que eu vou fazer com esse altar? Como vai ser com esse altar? E eu estava perguntando para Deus e disse: Deus, por que um altar dentro do rio? O altar do lado de fora eu entendia, para as pessoas olharem e ver. Mas e o de dentro? O que é aquilo, Jesus? O que é aquilo? E aí Deus falou para mim assim: aquele altar Josué preparou. Porque um dia foi oferecido um sacrifício sobre aquele altar. Eu disse: Jesus, que sacrifício foi esse? Eu não lembro. Eu já li a Bíblia muitas vezes. Eu não sei aonde está esse sacrifício feito desse altar dentro do rio. Eu nunca li isso. Ele disse assim: ouve, 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 ouve. E ele me fez ler uma palavra. E eu quero que você veja comigo. Mateus capítulo 3, versículo 13 ao 17. Ele disse assim: um dia, o sacerdote, trazendo a presença do Senhor, entrou de novo naquele rio. E dentro daquele rio, olha o que aconteceu. Você consegue colocar aí, querida?
Mateus capítulo 3, versículo 13 até o 17, nós vamos ler. Isso. Então Jesus foi da Galileia para onde? Aonde, irmão? Para ser batizado por João. Meu Deus, é grande. Mas João tentou impedi-lo, dizendo: tu vens a mim, eu é que preciso ser batizado por ti. E Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim vos convém cumprir toda a justiça. Então João consentiu. O que aconteceu, querido? O Cordeiro de Deus foi colocado naquele altar dentro do Jordão. Deus, para que o altar dentro do Jordão? Porque daqui 1400 anos o Cordeiro vai deitar dentro desse Jordão e vai levantar. Eu disse: Deus, mas se tem oferta no altar, tem que ter fogo. Tem que ter fogo. E ele disse, continua lendo. E eu disse, depois de batizado, Jesus saiu logo da água e viu-se o céu se abrir e desceu sobre ele o que, querido? O que desceu, querido? O que desceu, querido? Fogo do céu desce sobre ele. O Espírito Santo desce sobre aquele rio. Se naquele rio um dia foi feito um altar para marcar a saída do povo do deserto e entrar na terra prometida, agora é marcado o dia em que o sacrifício é colocado sobre aquele altar para nos trazer vida e vida em abundância.